internet, dentro da internet, e ninguém jamais pensou que aquelas tremendas palavras que eu falei com detalhes, porque eu disse que quando estas palavras acontecerem, número 1, uma grande enfermidade iria golpear a terra. Número 2, uma grande enfermidade viria da Ásia. Número 3, eu disse, a grande enfermidade iria causar uma severa angústia de enfermidade. Número 5, eu disse que a grande enfermidade iria causar uma emergência de enfermidade. Então vocês veem que a Organização Mundial de Saúde está agora dando alerta e confirmando essa emergência. Uma emergência global está acontecendo. E eu disse, número 6 ou 7, não sei, eu disse que quando estas palavras se cumprirem, aquela enfermidade golpearia, quando ela golpear a terra, que haveria falta de equipamento. E eu disse que quando essa enfermidade, as palavras da minha língua, 4 anos atrás, se completasse, se cumprisse, eu disse que haveria necessidade de fazer cultura, haveria necessidade de fazer pesquisa, significando que seria uma nova enfermidade. Então você agora ouve que há tantas tentativas e tantas formas porque esse vírus está mudando. Então que agora há falta de respiradores. Vocês agora veem que tudo que você ouve é que cada país agora está arrebatado, está preso. Então está usando máscaras. That we are going to which country in the sea? Unaona ya kwamba ni taifa lipi ambalo limenyakua masks fulani agora há navio cheio de máscaras cirúrgicas indo para cada país. Você ouve agora que os Estados Unidos parou este navio e trouxe de volta aos Estados Unidos. Ou a Alemanha impediu que pegou as máscaras que estavam indo para o Brasil. Então vocês começam a entender que o Senhor está super dramatizando as palavras da minha língua para que vocês entendam que elas se cumpriram. Ele está dramatizando para que vocês possam entender o que eu quis dizer, para que vocês possam saber que as minhas palavras são as palavras de Jeová, Yahweh, o próprio Deus Pai. God the Father himself. E vocês veem, quando a profecia se cumpriu, que agora há muitas pesquisas acontecendo globalmente agora. Eles querem saber como que nós podemos conseguir uma vacina. Qual é a sequência do DNA deste vírus? Como que ele se multiplica? Quando ele entra na célula humana, qual é a mensagem química que ele transmite para as células vizinhas, para instruí-las, para trabalhar para este vírus, para ele, e servi-lo? Então vocês veem que há tanta pesquisa para tentar encontrar a vacina e a cura. Aleluia! Então,
É isso que nós estamos observando. E eu disse, Hallelujah. Haleluya. já And so desde o that is what we've been princípio, looking eu at. quero Hivyo dizer basi isso, hicho ndicho tumekuwa tukiangazia. que a Did I say? profecia do Right from coronavírus, the onset, I want to say this. Ya kwamba kwanza ela mwanzo essencialmente nilitaka kusema hili. enfatiza That the prophecy uma of the tremenda coronavirus, e Ya kwamba monumental unabii wa mensagem virusi vya corona. it essentially underscores Para a a Igreja tremendous de monumental Cristo, message Kimsingi dizendo, unaleta ujumbe mkuu cuidado kabisa, ujumbe ulio na agora. nguvu. to the Church of Se Christ. você vê este nível de angústia Be global, careful now. Jichungeni sasa. If you você see deveria, this isso level deveria of te global lembrar distress, de uma estação que está vindo it should e remind que já you está à of porta a aqui. season Kuhusiana na majira that Uma is estação coming and que around será the door here. caracterizada yanakuja na yamekaribia por mlangoni uma hapa. A tribulação season that will be global, characterized por uma angústia global. by a global E vocês tribulation. veem Dhiki ya ulimwengu que há wote mzima. tanta global tribulação distress. agora. Dhiki ya ulimwengu wote mzima. And you see Há uma tribulação global acontecendo em cada país. there is a global Eu não quero tribulation dizer going a on. tribulação bíblica, In every mas country. apenas a tribulação I don't mean e a the angústia biblical de procurar por máscara, tentar descobrir Just the cura, tribulation, tentando the distress of as looking for vacinas, masks, os hospitais of trying to estão quarantine cheios, people, todas finding essas a coisas. cure, looking for vaccine, hospitals are full, all these things. Uma angústia, é isso que eu estou dizendo. Há uma angústia, uma aflição global. E eu disse que muitas pessoas iriam correr para os hospitais. E essa profecia, eu disse que, na verdade, os hospitais estariam superlotados. In that prophecy, in fact, Vejam I as said the hospitals palavras are da flooded. minha língua em toda a TV global, em todos os Look países, at the em words of todos my os tongue on all hospitais. global TV, in every As minhas country, palavras. in every hospital, my words. Cada hospital em cada país agora está cheio. Every hospital in Vejam every a country cidade right de now, Nova York. they are full. Vejam Chicago. Look at New York City. Vejam globalmente todas as nações. Look at Chicago. França, Look Paris. at what's happening just Vejam o globally. que está the whole acontecendo em nation. Madrid. Vejam Vejam toda a Itália. Look at As what's happening in palavras da Madrid. minha língua quando eu disse que as pessoas seriam levadas às pressas para os The hospitais words e of os my tongue hospitais when I say estariam people will be superlotados. flooded, people being rushed to hospital. Então eu disse que quando as minhas palavras se cumprirem, And então so I vocês say saberão that que when o my words Messias are está fulfilled, vindo. Então Then you o shall know coronavírus, esta that the profecia, Messiah is coming. está And falando so the com a igreja, coronavirus, that prophecy, está falando com uma geração e is está speaking to dizendo the church, que o Messias is está speaking to a vindo. generation. Em outras palavras, que, por favor, prepare o caminho. Em outras palavras, That que please o tempo prepare the way. acabou. Nós precisamos nos preparar agora. O Messias está vindo. O Rei está You need vindo. to prepare now. O Rei da Glória. The Messiah is coming. Então, The King is coming. nesta nota, eu quero agora voltar ao sexto selo, And so on that note, que nós estamos I want now to observando go agora, back to the sixth como seal parte da mensagem que está vindo that we were desde looking a at. profecia deste As part coronavírus. of the message that is coming out of this Ontem eu os coronavirus levei até o prophecy. trono de Deus e eu estou feliz que nós estamos atingindo bilhões, literalmente bilhões de pessoas. And I'm glad we are reaching Quando o literally time billions of está people. olhando as estatísticas daqueles que estão enviando as Team look at the estatísticas, statistics coming então from the nós providers. percebemos que esta é uma porta poderosa, uma porta aberta That para this o is such Senhor an agora open door, explicar awesome para as door. nações o que é que todo este, o que é que significa este coronavírus What this e a whole instrução coronavirus para a is all about. humanidade.
E eu disse que esta instrução and the instruction é to que o humanity. Messias está vindo. And I said that Preparai instruction o caminho do Senhor. is that the O Messiah is tempo coming. acabou. Então, quando nós observamos o sexto selo ontem, Time is over. hoje eu quero me esforçar para terminar o sexto selo. Today I want to Então, nós vamos endeavor to correr finish the através sixth deste seal. selo, mas ontem eu os levei And so we are até o going to run trono through de the Deus, seal. Yahweh. But E yesterday I como took que o you to the Senhor throne of God, tem Yahweh, me levado até o seu trono no céu, and how the Lord has been bringing me to his em cada ocasião, quando quando o Cordeiro de Deus, o glorioso Cordeiro de on Deus, every occasion, está when the Lamb of vindo God, para the glorious quebrar Lamb o of God, selo do santo rolo de Deus. is going to break E eu the disse seal que of é the uma holy maravilha scroll of God. que nós possamos até mesmo ter essa conversa And I said it is a wonder para falar a respeito dos that we can eventos even have ao this redor do conversation. trono de Deus. E os talk about the seres viventes lá around que the estão throne of interagindo God. comigo e me And the instruindo living nesta creatures missão. there that interact with me and instruct me on this mission. É uma maravilha chocante até mesmo saber It que is os a eventos shocking da wonder Terra agora estão sendo even know instruídos pelo that trono the de events Deus. of the earth Então, are nós now being vimos, instructed depois from do the throne of sexto God. selo, nós vamos ler novamente hoje, And so we saw que upon quando the o sixth seal, we're Cordeiro going to read quebra o again today, sexto selo, uma That when the tremenda Lamb breaks the situação sixth se seal, desenrola na terra, se desdobra na a terra. tremendous Uma situation situação unfolds on the earth. chocante, onde há A shocking um situation. terremoto universal, Whereby um abalo There is a universal. universal earthquake, a Há universal shaking um quake. abalo no céu, no espaço, e há um There is abalo a na space terra. quake E muitas vezes vocês conhecem and the terremotos. earthquake. Mas ontem o Senhor vem And até many mim times e me you've known diz earthquakes. por voz But yesterday the Lord came to me Ele and said, que by vai voice, fazer estas coisas naquele dia, na quebra do he sexto that is selo. going to do these things on that day of the Ele breaking of vem the sixth até seal, mim e por voz voz ele ele diz, diz: vai vai ser ser o terremoto mais histórico And by que a voice Terra says, nunca jamais it will viu. be the most Que historic jamais earthquake viu. that the earth has never seen. O mais histórico terremoto que a Terra já viu. The most historic earthquake Em palavras exatas, that the earth has o ever seen. terremoto vai causar uma demolição total e horrenda, The earthquake will cause a total horrific como a demolition. Terra nunca viu antes. As the earth Nas has palavras never seen exatas, before. E eu disse que a Escritura diz que haveria um abalo no espaço. And I said, the scripture says E that algumas the das shaking of the estrelas de space nêutrons vão colidir. Elas vão and some of the chover neutron na stars terra, will collapse. como figos verdes They will rain on the quando earth estão caindo like da raw figs, figueiras unripe sacudidas figs sacudidos falling por um off a vento fig tree monumental. shaken by a monumental wind. E eu disse que se ele está chamando isso, se ele está dizendo que é And I como say, figos If verdes, he's calling it, então ele he's está saying enfatizando unripe figs. a força do vento Then he's que pode emphasizing sacudir uma figueira a ponto de fazer com que os figos that can verdes shake se and soltem do dislodge tronco. unripe figs dos from their galhos. mother connection, mother branch. Que terrível abalo será este? Então nós vimos que os habitantes da terra, os reis, And so we saw that the inhabitants os of the earth, the príncipes, kings, ele diz, os homens poderosos,
the os princesses. generais, wakuu wote, os He said the ricos. mighty man, Ele diz, todos eles. the generals, E os pobres, the as rich. viúvas e os He said órfãos, all of them, as pessoas de ocupações normais, the widows, the orphans, escravos ou livres, people of eles common vão occupation, correr para se esconder, slave porque or até free. mesmo os céus vão abrir, eles vão se enrolar. Because even the heavens will open. Você pode They will imaginar, roll up. todo dia quando você sai, você sabe Can you que o céu imagine? está aqui em cima. Every day when you go out, Você sabe que as nuvens You know estão that te the sky is cobrindo above aqui em us. cima. Você Você sabe Know that the que o clouds are céu, a covering forma you como here. ele é, a ordem normal da criação, you know the sky the way it is, the normal order of creation. você pode imaginar, porque vocês sabem que o sol, onde ele está, Can you imagine? e você está sempre ciente e confiante, você tem confiado. And you're Porque reliably você aware. sabe que o sol fala tanto a respeito de quão Because you know the confiável sun é o speaks so nosso much Deus. about how reliable our God is. Quão fiel ele é, porque você pode ter certeza, How faithful de manhã he o is. sol virá Because you can e be ele sure. vai te dar luz. E o céu está acima e as nuvens And estão will lá. give you light. A ordem And the normal sky is da above. criação de Deus. And the clouds are there. Você The pode normal imaginar um dia order of God's creation. quando há um abalo horrendo, Can you imagine a day? um abalo, um terremoto universal, onde o céu vai se enrolar, ele vai abrir, então você tem uma situação infinita aberta aqui em cima. Os céus se enrolam. E ele diz, e as estrelas estão sacudindo, e elas são tiradas das suas órbitas, e elas estão caindo na terra e estão destruindo cidades. O dia do terror. E ele está dizendo que enquanto que na terra há um terremoto massivo, significando que o Senhor tem observado todo este tempo a calúnia. Ele tem estado observando a desobediência e a rebelião. Ele tem estado observando como que uma geração disse que ele não é Deus. E número 2, eles têm dito que ele não os criou. Número 3, eles têm dito que eles não precisam dele. Número 4, eles têm criado as suas próprias teorias de como que eles vieram à existência. Número 5, eles foram e procuraram seus próprios deuses ídolos que eles agora estão adorando. Número 6, eles rejeitaram Jesus, a graça de Deus. E continua assim por diante. E que este vai ser o dia. Como o Senhor vai falar. O Senhor volta, ele agora vem para responder para a humanidade. Ele vem para responder ao homem rebelde, a rebelião de uma geração. E então, nesse andar, você pensaria, nesta corrida, nesta fuga, você pensaria que eles estavam fugindo para o Senhor. Mas, na verdade, eles estão tentando fugir do Senhor. Então, em nossa introdução, antes de começarmos, eu quero começar com vocês um pouco. Por que é que eles estão fugindo? E eles falam com as montanhas, o que significa que a forma de angústia é insuportável. Você até fala com as montanhas. Para dizer para as montanhas caírem sobre você e te cobrir e te esconder daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro.
withdrawn. Mas os montes são tirados dos seus lugares, as grandes montanhas estão se But the movendo mountains have naquele been dia. drifted, that they are moving. Big mountains As montanhas are estão moving. sendo abaladas naquele dia. E eles estão dizendo para as montanhas caírem sobre vocês, significando que você... Telling the mountains to fall on you. E ele está dizendo, porque o dia da sua ira chegou, e quem poderá suportar? Ninguém pode suportar. Who can stand? Então, eles estão dizendo para as montanhas que estão sacudindo para cair sobre eles. And so they Em are outras telling the palavras, mountains that eles are estão shaking to fall on dizendo them. que é melhor você ser coberto por uma avalanche de pedras You rather be do covered que by an avalanche of mountains and encarar essa insuportável ira de Yahweh. than to face this Então, unbearable para wrath que of nós Yahweh. possamos não ver a face dele, em outras palavras, So that we may não not see quer, his para face. que nós não estejamos na presença dele, não In other words, busquemos a to be in his presença dele, presence. a Seek the face face. dele. Seek his face is to seek his presence. Em outras palavras, eles estão dizendo que as rochas caiam sobre nós e nos In other words, they are matem. saying, É let the melhor rocks fall isso on us do and que kill estar us na presença do Senhor nos julgando. than to be Isso in te the diz presence imediatamente of the Lord que eles judging sabem us. o nível de blasfêmia e de calúnia That que eles tells you right away fizeram that they contra os know seus the level of profetas. blasphemy and blackmail they have done to his prophets. Os mais poderosos profetas do Senhor, que agora estão The alertando, mightiest que prophets agora of the mesmo Lord eu estou alertando a respeito that deste are now evento. warning them. Even now, I am warning about Eles that sabem event. a quantidade de calúnia e blasfêmia que eles fizeram They contra o know the próprio amount of Senhor. blackmail and blasphemy they have done to the Eles Lord. sabem a blasfêmia que eles fizeram contra o Cordeiro. They know the E blasphemy seria they have done to the melhor Lamb. montanhas caiam sobre mim e me That matem, porque é rather face melhor God do que judging me. encarar Mountains a fall on ira me do and kill me. Senhor. Em outras palavras, naquele dia as pessoas vão desejar a morte, mas a In other morte words, vai on that day, rejeitar people as will long for pessoas. death, but death will reject me. Mas cuidado, muitas pessoas vão estar morrendo a propósito. But just be careful. A Mas lot of people die on aqueles the que estão vivos, eles também vão querer morrer, But they are the living ones that remain alive who are mas running eles não long podem also to die. morrer. Então, vejam isso agora. Eles estão tentando correr e se esconder nas cavernas, And so look at this dizendo now. que lá eles vão se esconder da face de Yahweh. Mas quem Saying é that there they este will hide away que from Yahweh. pode fugir do Senhor? But who is Onde? it Para onde vocês that can run correrão? away from the Lord? Vejam a futilidade do homem. Where would you Quando run o to? Senhor finalmente Look veio at the futility of man. e jogou fora a teoria da evolução e jogou fora a teoria do Big Bang. And ravished the big Ai, ai, ai. theory. E então agora, depois que ele jogou fora o que aquelas escolas, And then now, o que a mente after he deles has tinha ravished what fabricado, their schools, where they had invested all alguns their mind. deles já tinham crido que quando eles saíssem desta vida, Some of them had already believed eles vão voltar como cachorro, como gato, como uma tartaruga, uma cobra. E agora, então, o dono da criação finalmente aparece. Mas quem pode fugir do Senhor? finally shows up. Vocês se lembram de Jonas? Run from the Lord. Jonas foi chamado pelo Senhor no capítulo 1. O Senhor disse para ele: eu quero que você vá a In Nínive. chapter 1, Vá a Nínive, told him, porque os pecados deles chegaram até mim. go to E Nineveh, vai e diga para eles se because their arrependerem. sins have come to me. Vai e sirva-me lá, And para go and tell them to profetizar repent. lá. E Jonas começou a fugir de Deus. To prophesy E there. Jonas disse: And Jonah began eu to run vou away fugir from God. para Tarsis, em vez de ir para Nínive. E no caminho de Tarsis, dentro do barco, Instead of going to Nineveh, então,
And on algo his way, acontece no mar. in the boat, katika mashua, Quem pode fugir de something happens on Yahweh? the sea. jambo linatendeka Meu katika Deus, bahari. meu Who can amigo, run away from Yahweh? Ni nani que anaweza poderoso kukimbia kutoka amigo kwa que eu My tenho. God, my friend. Mungu Que wangu, poderoso rafiki wangu, Deus What a que nós mighty friend I adoramos. have. rafiki Aquele de wangu, quem rafiki você não wangu. What a pode mighty fugir. God we Então, worship. Mungu quando mkuu Jonas ambaye está correndo, tunamwabudu. The one you cannot o run Senhor away from. diz, Yeye ambaye ok, huwezi mtoroka. eu quero And so ver. when Jonas Vai lá, quero runs, ver até onde você vai. Yona anakimbia. The No Lord says, okay, meio just do run, mar, let me no see how far you get. oceano, Bwana anasema ndiyo, ni o sawa, barco kimbia tu, tuone agora utafika In the começa middle of a the sea, afundar. the ocean, katikati O Senhor ya bahari. decide que the ele vai boat afundar now o is going barco. down. Yale mashua sasa Ele tem que yanaanza afundar o kuzama. barco. The Lord decides he wants to bring it Um down. ateísta, o capitão pagão, ateu do Lazima navio, aizamishe. An atheist, a Um pagan pagão. captain of the ship, Yule O kafiri, capitão mtu asiamini do na navio. Bwana wa meli. a pagan ele Kafiri, captain está tão preocupado com o seu povo que está dentro do is barco so que ele mindful vem of e his pergunta people anawajali sana para watu cada wake pessoa: in the boat katika Ei, mashua. that he comes asking, Ya nós kwamba estamos anakuja tentando nos akiulizia. livrar da carga e nada aconteceu. guys, Gente, we have tried to Quem do é? things, nothing is happening. quem está Tunajaribu fazendo isso kufanya vitu conosco? viwe sawa, kuna kitu kinatendeka. Quem está fazendo isso? Watu. Who is it? Ni E nani? Jonas disse: Ah, sou eu. Who is doing this? Ni nani anayefanya hiki? Deixa-me And vir Jonas said, abertamente. it is me. Sou eu. Na Yona anasema hapana, hapana, ni Ele mimi. disse, Let é me você? just come out openly. Wacha tu Então ele nijitokeze também dá a waziwazi. solução lá. Ni mimi. O capitão pergunta: o que eu And then he deveria also fazer gives por the você? solution there. Kisha pia anapeana Ele falou: suluhisho me pale. atire The no captain said, oceano. what should I do to you? Nahodha O anauliza, "Je, capitão nikufanyie do nini?" Just tie me and navio, throw me into the ocean. Nifunge pagão, tu, nitupe katika bahari. The um captain adorador of the de ship ídolo, Nahodha wa meli se preocupa pagan tanto com essa pessoa, esse povo dele no mwabudu navio. sanamu. cares so much Quando about eles vão these morrer, ele people, diz: his não, people. não. Ele começa a procurar o problema When they para are se going to livrar die, he do says, problema. Wakati ambapo He anaenda looks for the problem. Entretanto, wakati ambapo anaenda kukufa anasema Jonas, anatafuta suluhisho ya kutuma entretanto, nchi. Jonas, And yet, Ilhali no, Jonas Jonah não queria yet se Jonas- preocupar com o povo de Deus em Jonah Nínive, does not want to care for que God's estava people. prestes a Yona perecer. hataki kuwajali watu O wa barco Mungu. estava prestes a perecer Nawi, Who are about com to perish. todas ambao as wako karibu pessoas. kuangamia. E o boat is about capitão to se importa com essas pessoas. Ele diz: não, não, vocês não podem perecer, eu vou And the descobrir captain o cares problema. about these people. Say, no, they cannot perish. I have to find the problem. E Noé Anawajali sana watu hawa. e Anasema ya kwamba Jonas, hawawezi kufa, o lazima profeta de nitafute Deus, shida iko wapi. não se Noah, preocupa com o povo de Deus no Nínive, que vão Does perecer. not care about God's people in Nineveh who are about to capsize, about to perish. Yona, nabii wa Mungu, Imediatamente hajali ele já é kuhusiana na lançado watu wa para Mungu dentro do kule estômago do Ninawi, peixe. ambao wako karibu E kuangamia. lá ele faz Right uma away to the oração. stomach of the fish. Moja kwa Ele moja diz: hadi tumbo la Senhor, samaki. And there quando he ele says foi a prayer. liberto depois. Hapo anasema ombi Quando eu estava dentro da barriga do inferno, alipokombolewa baadaye. lá também tu estavas presente. Nilipokuwa katika Eu me ajoelhei e tu me ouviste dentro da barriga. I Quem knelt down pode and prayed fugir that de you have- Yahweh? Nilipiga magoti, Quando o nikaomba na sexto ukanisikia. selo é quebrado, eles tentam fugir e se esconder nas When the cavernas. sixth seal Ei, is broken, they try to run away and hide. in se the você cave. for aos túmulos, Jeová está lá também. Kukimbia na kujificha katika mapango. Whether you go to the Entretanto, tombs, there also Jehovah O is. povo de Deus, Katika makaburi que são kule pia nascidos de Yehova novo, yuko hai. And yet, este povo que tem estado abusando, who are born again, eles correm para o these Senhor. people have been abusing. Kwa sababu ambao Eles watu estão wamekuwa sempre wakiwatukana. buscando a They face run do to the Senhor. Lord. Wanamkimbilia Este Bwana. povo They are always fiel, seeking the ao Lord's contrário, face. fiel. Wakati wanatafuta Então esta é uma The distinção. face of the Os Lord. fiéis estão correndo para Why ver a these other face people do are running Senhor. away? Have E you os seen the infiéis distinction? estão fugindo da face do Senhor. Então quem pode Who fugir can do run away from Senhor the Lord? no sexto selo? O The livro sixth dos seal is Salmos, Lakini ya sita o livro inavunjwa. dos The book of Salmos, Psalm 139. 29, Kitabu cha Zaburi 139. Salmo I am reading 139, verses 7 to 12. Ninasoma mstari do wa 7 7 hadi ao 12. 12, Psalm ele diz: 139. Zaburi 139. 7 to 12 Onde it posso says, fugir do Mstari wa teu 7 hadi 12 espírito? anasema, where can I
go from Para your onde spirit? posso fugir do teu espírito? Again, where can I go from Para your onde spirit? posso fugir da tua presença? Where can I flee from Se eu your subo aos presence? céus, tu estás lá. If I go up to the heavens, you are there. E se eu fizer a minha cama nas profundezas do And if I inferno, make my tu bed in estás the lá. depths of hell, you are there. Se eu subo nas asas do amanhecer, If I rise on the wings of the dawn, e se eu me coloco no mar, and if I settle on the até far side mesmo lá, of the sea, a tua mão me guiará, a even tua there, mão direita your hand will me guide me. guiará e me sustentará. Your Ele right diz o hand seguinte, will versículo hold me 11: fast. se eu He says the dissesse, following, certamente as trevas me encobrirão, if I say, e a luz se tornará surely noite the ao meu darkness will redor. hide me. Ai, The light becomes night até around mesmo me. as trevas não serão escuras para ti. Even A the noite darkness will brilhará not be como dark to dia you. para ti, The night will porque as shine trevas like the dark, e a like the luz day for é o you. mesmo para ti. Porque, For darkness is as aleluia, light to you. por que é que eles estão correndo? For if you create Para onde hallelujah, eles estão correndo? why are they Quem running? pode correr de Yahweh? Where are they running to? Vocês estão vendo a futilidade, a loucura da filosofia humana Do you nessa see the terra? futility of human philosophy? Vocês on veem this earth? a vaidade e quão vazias são as teorias Do you humanas see the desta vanity terra? and the emptiness of human theories and ways of life on this earth? Você somente pode brincar com o Senhor se mesmo que You can você only brinque com play o Senhor around with the neste Lord at this tempo, time Ele before vai He abrir opens o céu e heaven virá and até comes to você. you. Ele diz, se Ele descer e colocar a sua cama na sepultura, Whether He goes down and lays his lá bed Jeová in the também grave, está. Ele vai alcançá-lo lá. Lá Ele there vai also ter que encarar. Jehovah He will reach him. Ele vai se esconder lá, mas ele vai ficar chocado, porque o Senhor vai estar olhando para ele lá. Ele está falando agora a respeito da impossibilidade de escapar dos juízos He's do talking Senhor. about the impossibility of escaping from the Quando judgment o of the sexto Lord. selo é quebrado, todos naquela dispensação, When the sixth seal is eles broken, sabem que o everybody fim in that agora está dispensation, próximo. Número they are 2, aware eles estão that the cientes end now is que o near. pecado é mortal. Number Número 2, 3, eles estão cientes that de que sin is Jeová deadly. não pode tolerar rebelião. Número 4, eles estão Cannot cientes tolerate que o rebellion. sangue de Jesus tem poder para libertá-los e é a única saída, a única solução. Power for deliverance. Ai! It is the only way Ele out. diz, o domínio de Deus está em todo lugar, inclusive dentro das sepulturas. E ele está dizendo, eles estão dizendo para as Including montanhas, inside the grave. por favor, esconda-nos. Ai, And they are saying to the que mountains, terrível ira que ele desencadeou lá. O livro de Jeremias 23. Jeremias, capítulo the book of 23, Jeremiah 23. versículos 21 a Jeremiah 25. chapter 23, Ele diz o verses seguinte: 21 to 25. eu não enviei os meus profetas He says the following. com estes profetas, contudo eles correram. Eu não Yet they have falei com run with eles, their message. contudo eles profetizaram. Então ele está falando a respeito daqueles que desviaram toda uma So he's geração. talking about Como those vocês who veem have agora, misled the generation. Que há profetas que estão desviando-os. Like you see now,
até mesmo nos assuntos There do are prophets coronavírus, misleading them. o qual todos sabem que eu Even on the matter of the profetizei. coronavirus, Mas agora, os profetas which deles everybody knows I prophesied. estão dizendo para eles: não se preocupe, nós já amaldiçoamos, nós já o amarramos. Eles estão tentando Don't amarrar worry, o coronavírus. we Ai, cast it, we bind it. They are trying to bind coronavirus. eles dizem: não, deixe-me ir até lá no monte. Pegue para mim algum fundo. Recolham dinheiro, porque eu vou lá no monte. Collect E eu for me vou some funds. jejuar por vocês lá em cima. Let me go up the E eu vou mountain amarrar and o fast for you coronavírus. people up there. E eles estão tentando amarrar o coronavírus e amaldiçoá-lo, amaldiçoá-lo. Ai! Casting it and casting it. Quem pode fugir do Senhor? Ele está falando a respeito da impossibilidade de correr, de He's talking fugir, about the de se esconder da ira de Deus. of running away, Ai! of hiding Jeremias, away. agora ele está falando a respeito daqueles que os desviou. Jeremiah now is Versículo talking about those 21. who misled them. Agora ele diz, no versículo Verse 22. 21. Mas se eles tivessem permanecido no meu conselho, eles teriam proclamado as minhas palavras ao meu povo They e would have teriam proclaimed feito my words com que eles se convertessem do seu mau and caminho would have turned e do them seu mau procedimento. from their evil Ele diz no ways versículo 23, and from their evil deeds. porventura sou eu Deus de He says, perto, verse diz 23, o Senhor. Am I only a God nearby, declares the Lord. Acaso sou eu Deus apenas de perto Am I e only não a God também nearby? Deus de longe, declara. E também não sou Deus de longe, declara o Senhor. Uau! Quem poderá esconder-se em lugares secretos? Who can hide? Who can hide Então, in secret places? Para que eu não os veja? Ai! Quem pode se esconder em cavernas secretas, em lugares secretos, em Who rochas can hide in secretas? secret caves? Quem? Secret places? Under secret rocks? Para que eu não os veja, declara o Senhor. So that I cannot Não see them. sou eu aquele que enche os céus e a terra? Do not Pergunta ao I Senhor. fill the heaven and the earth? Ai! Quem pode fugir do Declares the Senhor? Lord. Então, a profecia do coronavírus And so, que eu dei the a prophecy of the esta geração, coronavirus para toda a terra, para as nações da terra, é uma profecia que está instruindo uma geração to the e nations of the dizendo earth para eles is a prophecy que a that hora is da instructing ira the está generation chegando. and telling them that the hour of Fingindo, wrath is coming. prepare-se e escapem da ira, porque Prepare caso the escape in the contrário, rapture. quando aquela hora da ira de fato chegar, Because otherwise, quando ele when that realmente hour of vai wrath does come, estabelecê-la na terra, você não When vai it ter does bear down aonde, on the para earth. onde fugir, porque ninguém pode you will fugir de have nowhere Jeová. to run to. Ele disse, Because nobody preparem-se. can run away from O que Jehovah. quer que seja necessário para fugir deste cenário, Whatever it o takes que to get quer out of que that sin, custe para evitar esta tribulação, whatever que it takes to significa avoid pegar a this justiça, tribulation, pegar a salvação de Jesus whether it means to take e life, pegar a santidade. Ele diz, por favor, faça isso. and to take holiness. Por favor, He said, faça please isso. do that thing. Por favor, faça isso. O que quer que seja necessário Please do that thing. para vocês evitarem esta hora. Whatever it will Ele take. diz, faça isso agora. Não atrase, não espere mais, faça He said, isso do agora. it, do it now. Don't delay, do it Enquanto ainda está disponível e é de graça, faça agora, porque a hora está chegando quando você vai tentar fugir do Senhor e você não vai poder.
wakati ambapo bado ipo na O ni livro bure, de Jó, wakati unakuja ambapo utajaribu kujificha kutoka Jó kwa Bwana, 26, lakini hutaweza. 26. The book of Job. Ah, Kitabu cha Ayubu. vocês olhem uma Job 26, geração 26. tentando fugir Ayubu do Senhor, 26:26. Ah. porque agora You o look at the Senhor generation trying to run away os from the feriu Lord. com Unaangalia profecias kizazi que eu kikijaribu dei kukimbia kutoka kwa do Mungu. Because right now coronavírus. the Lord has struck them with the prophecy I gave, with the Eles coronavirus. ainda Kwa estão sababu tentando sasa hivi fugir. Bwana amewagonga na unabii nilioupeana. Ele Virusi jogou vya fora os corona. países And they're still mais trying to run desenvolvidos. Na bado wanajaribu kutoroka. Ele It has ravished jogou the no most lixo a developed América, countries. Imefutilia os mbali Estados kabisa Unidos da mataifa América, yaliyoendelea. It has ravished com as America. suas Imefutilia mbali potências. Marekani. The United States of Ele America. atacou até mesmo With the os superpower navios, os stature. soldados que estão, It os has attacked even soldados their ship, even their dos soldiers, navios the de best of guerra, the land, e até mesmo their- os their capitães Navy estão soldiers, the infectados, fleet, and the captain os was infected. exércitos. Imeshambulia hata Até majeshi mesmo wao, o capitão wale foi ambao ni wa infectado. ngazi ya juu kabisa, Ele wale atacou ambao os ni wa hospitais, bora Even the kabisa. os captain melhores was hospitais do infected. mundo Hata na nahodha América. aliambukizwa. It has Que attacked até the mesmo, hospitals, onde the até best mesmo hospitals os in the médicos world. estão In chorando America porque eles are não têm overwhelmed. The doctors equipamento are de crying. proteção. There are no personal protection equipment. Imeshambulia Personal protection equipment, PPE. imeshambulia hata hospitali ambazo ni za ngazi ya juu Os kabisa hospitais katika mais ulimwengu wote. importantes, Madaktari mais wao wanadai poderosos, kwamba com hawana medicina vitu vya nuclear, kujikinga vya kibinafsi. aqueles top que estão hospitals. Zile fazendo hospitali za ngazi ya juu, With nuclear transgenics, medicines. ikiwa na ile matibabu ya Those kinuklia. fazendo transgenics, DNA transferências de Wale ambao DNA, wanafanya de zile de, kuenezwa kwa chembe-chembe. doing a DNA medicina transgenics, nuclear. doing gene transfer. Ele jogou fora todos eles. Quem pode brincar com Jeová? It has Entretanto, ravished all of them. eles não são Who can possíveis joke with de Jehovah? entender que isso é Yahweh fazendo isso. Eles estão buscando a nossa atenção. E todos os pregadores lá são cegos. Eles não são capazes de dizer: veja, isso é o Senhor. Vamos voltar para o Senhor. Veja os profetas do Senhor, eles chegaram. There is a prophet of the end. They have arrived. Hawawezi kuambia serikali zao ya kwamba tazameni, huyu ni Bwana anayefanya Ai. hivi. Kunaye manabii wa Bwana katika E taifa veja a la Europa, Wamefika. a mesma história. Eles estão tentando fugir do Senhor. Na angalia Europa. E é por isso que Jeremias Kwa diz: hadithi hiyo hiyo. They are trying to run aqueles away from the Lord. profetas, aqueles pastores, And that's why Jeremiah says, se eles tivessem permanecido no meu conselho, eles teriam recebido a minha if they mensagem had stood in my e teriam counsel, ido dizer para o meu povo they would have received my para message. se apartar dos seus And maus go to tell my caminhos, people, Na kwenda kuambia watu para se apartar das suas obras ways. más. E então ele termina dizendo: and turn away from their quem wicked pode deeds. fugir? kugeuka kutoka kwa matendo Quem yao. pode se esconder de mim? Na kisha anamaliza kwa kusema, Acaso Who eu can sou run Deus away? somente de perto? Who can hide away from me? nani awezaye Acaso não sou um Deus também de longe? Je, mimi tu ni Mungu ambaye yuko karibu hapa. Am I not a God Quando of far você- away also? Se cobre com trevas, com escuridão? Para ele é luz, ele vê claramente no meio das trevas. Unapofunika na giza. Uma That is light geração to him, he está sees clearly tentando now. se cobrir Hiyo ni mwangaza kwake, anaona vizuri com sasa. tecnologia médica, com avanços médicos, com trens bala, com aviões, With top advances, hotels, with high-speed modernismo, with nutricionistas te dirigindo o que é, como comer para você viver melhor. nutritionists directing you what to eat so you can live better. Oncologistas top, escondendo dentro dessas coisas. Então ele veio e disse: até mesmo lá eu posso te ver. Then he came Quem and pode said, se esconder do Senhor? even there I can see you. Jó Who can hide away from the 26, Nani awezaye kujificha Jó kutoka kwa 26. Lord? Job 26, Ai! 26, he says the following. Eu lhes Ayubu digo. 26:26 anasema yafuatayo. He says, Anasema Não, eu não tenho aqui. I tell you, nawaambia. Job 26, oh, okay, so Ele I don't have diz, it. I don't have it here. Yeah, because I need to be. Jó 26, He 6. says, Anasema the O realm Sheol- of the dead. Job O 26. Sheol está nu The realm diante de of the Deus dead mauti e nada is encobre a naked before destruição. iko wazi mbele Ele za Mungu. estende os céus do norte sobre o espaço vazio. Haukufunikwa.
He spreads out E the ele northern suspende sky a terra over the sobre o empty nada. space. Hutandaza anga la kaskazini mahali patupu. Ele envolve as águas em suas nuvens. Naye huining'iniza dunia mahali pasipo E elas nafasi. não se rompem sobre o peso das águas. Huyafungia maji kwenye mawingu yake. Ele And yet cobre the a clouds face do da not lua pass cheia, under their weight. Hata hivyo estendendo sobre ela as suas He covers the nuvens. face of the full moon. Ele traça o horizonte sobre a superfície das águas, He marks para out servir the de horizon limite on the entre a face of luz the e as water. trevas. Ai! Quem pode se esconder do Senhor? O reino dos mortos é descoberto diante dele. Ele está lá The realm também. of the dead Amós, is capítulo uncovered to him. 9. Is there Eu lhes also. digo. Não. Amos Hoje, chapter 9. hoje eu queria começar com esta pequena introdução aqui, No. Today, para que I just vocês wanted to possam begin with ver this little a introduction futilidade desta geração. here, that you may see Esta the geração, futility of this em generation. todos os seus esforços em This sofisticação, generation in all their eles são sophisticated fúteis, eles são vãos, esforços vãos. Veja o que ele fez com they are eles. futile efforts. Se você vê aqueles caminhões Look what he has done enormes, os caminhões If you freezers, see the long e trucks, eles estão recolhendo, é terrível, é de quebrar o coração. and they are Eles it's amarram amazing, os corpos, it's estão empilhando os corpos, e os parentes não podem vir para enterrá-los. Aquelas plásticas, aquelas sacolas de plástico, eles estão colocando nas suas sacolas plásticas e jogando. Eles estão jogando dentro daqueles caminhões e os parentes não podem nem chegar perto deles. Eles apenas colocam uma etiqueta de papel lá. E quando ele olhar para isso, e eu disse, que geração! When I looked, Ai! Desobediência! what a É generation! nessa hora que vocês chegaram? Disobedience. Eu pergunto, é assim que vocês agora terminaram? Com toda a sua sofisticação, a sua tecnologia médica, os seus aviões, enviando pessoas para o espaço. É assim que vocês terminaram. O coronavírus. Aquela profecia está dizendo, por favor, voltem para o Senhor. Vamos voltar. Vai piorar. Vai ficar pior se vocês não retornarem. Porque o sexto selo é insuportável. E ele está dizendo, o livro de Amós, enquanto eu termino esta introdução, o livro de Amós, ele diz o seguinte, em Amós, o livro de Amós, capítulo 9, versículos de 2 a 4. Ele diz, ainda que eles escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se eles subirem até os céus acima, de lá eu os farei descer. Mesmo que eles se escondam no topo do Monte Carmelo, lá eu os caçarei e os prenderei e vou aprisioná-los, ainda que eles se escondam dos meus olhos no fundo do mar. Ali eu ordenarei às serpentes que os mordam. Mesmo que eles sejam levados para o exílio pelos seus inimigos, ali eu ordenarei que a espada os mate. Eu vou vigiá-los. Entretanto, quando o sexto selo é quebrado,
Os habitantes da terra, eles estão tentando fugir de Jeová. Meu amigo Yahweh, o poderoso Deus de Israel. E ele está perguntando, mas quem pode fugir de Deus? And he's asking, but who can run away from God? Quem pode fugir de Yahweh? É melhor vocês se entregarem e receberem Jesus. Então vocês estarão protegidos. Vocês não vão ter que fugir e não terão que ver a morte. Povo abençoado. Vamos voltar para o Senhor. O Senhor é Deus. Ele feriu a terra. Ele me usou para golpear a terra, feri-la com morte. E uma morte terrível. Porque por muito tempo eu fiquei pensando, os pregadores na América, eles estão cientes de que os mega profetas de Yahweh estão aqui em Nairobi, Quênia. E os pregadores da América, na América Latina, Brasil, eles querem continuar com seus serviços normais, de seus cultos normais. Vamos continuar. Na semana passada nós vimos, quem pode ignorar Yahweh? Olha agora. Eles não podem ignorá-lo. Quando a nuvem de Deus vem, não é uma brincadeira. Quando você vê alguém aparecer em cena, dentro da perspectiva da Bíblia, da paisagem bíblica, e ele fica de pé lá, e ele diz, ouça-me céu, ouça as palavras da minha boca, ouça-me a terra, abra e traga chuva, em menos de 1 minuto, até mesmo o tradutor não tinha terminado de traduzir. Uau! Buhungu estádio de ouro, no meio da seca, Eldar Maravim, aquela profecia que eu dei em Toronto, Canadá, quando eu estava pregando em Toronto, Canadá, dizendo para a nação do Canadá, por favor, prepare o caminho, o Messias está vindo. Por favor, retornem à justiça. Esta é a hora para a santidade. Então eu dei a profecia que quando eu fosse a Eldar Maravim na próxima reunião, eu iria comandar o céu para abrir e a chuva teria que descer. O céu teria que obedecer às palavras da minha língua. E um grupo de pastores do Canadá, que estavam curiosos para ir. Será possível que é verdade que este homem pode literalmente comandar o céu para abrir e Deus vai liberar a chuva nesta era moderna? Na kikundi cha wachungaji kutoka Canada ambao walitaka sana kujua, kwa hakika mtu huyu e eu disse para eles, se vocês quiserem vir e ver, eu quero pagar a passagem aérea de vocês. E eu paguei para eles. Transportes, tudo. Significando que eu facilitei. Isto significa que o Senhor estava clamando pelo avivamento no Canadá. Ele estava clamando pelo avivamento no hemisfério ocidental. Porque ele sabia que se eles viessem e vissem com seus olhos, eles iriam, isso iria acender no coração deles um fogo inextinguível. E eles iriam incendiar o hemisfério ocidental com este fogo. Eu disse, passagem paga, hotel pago, venham.
Até mesmo os veículos, o transporte até Eldama Ravine foi facilitado. Mas no dia que eu cheguei em Eldama Ravine, e eu fiquei de pé no altar de Yahweh, e comecei a orar, e eu disse: poderoso Pai, hoje, ouça-me, meu amigo, hoje o céu tem que abrir aqui, hoje. E aquele dia era um dia seco, não havia chuva. Mas até mesmo aquelas palavras, ouça isso, aquelas palavras, se você vê alguém ficar diante de Yahweh, e ficar lá diante de Yahweh, o que aconteceria se Deus não fizesse? Ele seria humilhado. Hey! Quem pode ficar diante de Yahweh e falar estas palavras? Se Yahweh não respondesse, essa pessoa seria envergonhada. Bwana Mungu. Alafu aseme mambo haya. Kana kwamba anamuamurisha Mungu. And he spoke. I spoke like I Eu was disse: commanding poderoso God. Pai, I said, o céu Mighty tem Father, que abrir aqui today hoje, a heaven chuva must tem que abrir open hoje. here Hoje, today, Pai and poderoso, rain must tu fall tens here. que abrir You esse must céu open aqui heaven hoje e here trazer today. chuva Mighty aqui. Father, today you Eldama must open Ravine. heaven here today Ai. and bring down rain here today. Eldama Ravine Koibadek. Na nikazungumza kana kwamba kumwamrisha Bwana Yahweh, nikasema Baba Se mkuu, vocês verem leo uma hii lazima dispensação ufungue mbingu onde a igreja hapa, está na mvua podre, lazima inyeshe os hapa pastores Eldama estão Ravine. engravidando If you see a mulheres, dispensation abortos na where the igreja, church as is mulheres corrupted, estão the nuas, pastors a are pregnant apostasia, women, falsos abortions are profetas. discharged, women are Se dressing você naked, está there is vivendo nessa apostasy, dispensação false quando a prophets. igreja If está you see a caída, dispensation os pastores dormindo com as mulheres where the church e, is fallen, e a gravidez no grupo de adoração e então abortos, porque eles não querem que as suas esposas saibam. E os falsos profetas estão cheios na igreja. E os falsos profetas da Nigéria estão correndo por toda parte. E os apóstolos falsos da Nigéria estão correndo por toda parte. Se você ver uma geração onde as mulheres estão vestidas em imoralidade na igreja e ninguém pode repreendê-las. E então, no meio desta seca, no meio deste céu fechado, alguém aparece e fica de pé no altar do Senhor Yahweh e diz: poderoso Pai, Jeová Yahweh, tu sabes que eu não tenho nenhum outro amigo a não ser a ti, Senhor. Mas poderoso Pai, hoje tu tens que abrir o céu. A palavra é: o Senhor tem que abrir o céu aqui hoje. Isto é um comando e trazer a chuva aqui hoje. E então, em pouco tempo, uau, a chuva está caindo. Se ele usa alguém desta forma, você tem que temer essa pessoa. Você tem que saber que ele está andando muito próximo com Deus Pai e quase nem há distância entre ele e Deus Pai, grudado em Deus Pai. Em uma dispensação que está podre, em uma dispensação onde não há respeito por Deus, não há temor de Deus. E se você o vê ficar de pé lá, em Kisumu, 22 de dezembro, dar uma profecia antes. E então, quando ele vai a Kisumu, a nuvem de Deus tem que descer. A nuvem do Senhor Deus tem que descer. Em Queritio, foi pior ainda em Queritio. Em Queritio, no campus de treinamento, em Queritio. KTTC, Kericho TTC.
Queria o TTC naquele lugar. Quando ele usa, quando você vê alguém ficar de pé em uma grande reunião, aleijados andando, os surdos estão ouvindo, os cegos estão enxergando e ele está pegando testemunhos. Primeiro de tudo, quando ele já entra no estádio, aleluia! Aleijados começam a andar por todo lugar. É maravilhoso. Se você ver essa pessoa, tema este homem. Somente de aparecer no estádio. E o estádio estava tão silencioso como um túmulo. Os aleijados estavam deitados lá. Eles estavam todos presos, com os aleijados lá, paralisados. Eles estavam paralisados lá, com seus aleijados, os seus cegos e surdos. Mas quando eles o trouxeram ao estádio, quando eles entraram na reunião assim, os aleijados começaram a levantar. Caos, caos. Se você ver esta pessoa, if you see that person, ele não foi nem tocou em ninguém. Ele está aqui no altar. Ele não tocou em ninguém. E algumas vezes ele está simplesmente andando e adorando ao Senhor. E os aleijados estão levantando assim, em uma dispensação em que há seca. Se você vê essa pessoa, você tem que temê-lo. Mas em Querítio, depois que ele fez isso, então ele ficou diante da reunião, no meio dos testemunhos lá. Então ele disse: Deus Pai, ele me mostrou, ele me levou lá em cima e me mostrou a nuvem da glória. E eles estavam, e ele colocou números naquelas nuvens. Hoje eu posso revelar. Ele colocou um grupo de nuvens e ele colocou o número 1, número 1, número 2, outra nuvem, número 3, número 3. É assim que ele numerou a nuvem da sua glória, os conjuntos de nuvens. E então eu fiquei em Querítio, no meio dos testemunhos. E eu disse para ele, eu disse: Senhor, o que é isso? E ele disse: elas vão descer lá até você. And he said, coming down there to you. E eu disse isso naquele dia. E na noite, quando eu vim para a vigília, eu repetia assim. Nos próprios minutos, a nuvem de Deus cobriu a reunião. E quando eu estava andando no altar, você vê que a nuvem estava vindo e quase querendo cobrir a minha cabeça com a sua nuvem. Está em toda a internet. E em Kisumu, 22 de dezembro, eu dei a profecia antes. E então, no dia anterior, do primeiro dia, eu disse: eu vejo a glória derramando aqui. E eu disse: eu vejo chuva, como chuveiro dos dois lados da tenda. E a profecia da nuvem que eu tinha dado foi ao vivo na rádio, estava lá na internet. E no minuto seguinte, o que eles não sabiam é que naquela noite, Deus Pai veio até mim, naquele quarto de hotel. E ele disse: eu estou vindo para visitar você hoje. E ele me mostrou como que ele iria vir. E ele me mostrou que quando eu estou no altar, eu ouvi a nuvem além do lago. Eu vi Jeová do outro lado do lago, vindo em direção à cidade. Mas eu fiquei muito chocado, porque repentinamente, ele chegou.
Repentinamente ele já tinha chegado. E o peso da nuvem me atingiu. Naquele sonho, quando ele veio para me dizer, nesta manhã eu virei até você. E toda a terra vai te temer. E agora eles vão colocar a fé deles em você. E então você vai conduzi-los agora. Eles vão receber Jesus e vão se preparar para a vinda do Messias. Hoje eu posso abrir um pouco mais. Então, ele me atingiu. Quando eu pensei que, quando eu vi, ele já tinha chegado e ele me atingiu. E por voz ele disse, eu quase matei todos eles. Me chocou tanto, significando ele é tão santo. Ele é santo demais, ele poderia ter matado todos lá. Mas por que é que eu trouxe isso como uma introdução do sexto selo? Por que é que eu estou trazendo isso no coração do coronavírus? Onde até mesmo aqueles que já onde até mesmo aqueles que já tinham sido sarados, eles agora estão sendo infectados de novo com uma outra onda. Por que é que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu estou dizendo, os pregadores do mundo, da Ásia até a América, Austrália, Nova Zelândia. E eu estou feliz que ontem nós estávamos transmitindo pela Austrália. Essa transmissão foi número 1 na Austrália. Isto significa que eles agora estão ouvindo, eles estão assistindo agora. E em muitos países foram número 1. Dubai, a Arábia Saudita, isto foi transmitido em várias nações e na Europa também. Mas eu estou dizendo que os pregadores em todo o mundo, eles sabiam que estas coisas estavam acontecendo aqui. E eles tentaram continuar com seus ministérios como normalmente. E entretanto, Yahweh, o Senhor Yahweh, está, os seus profetas, a sua nuvem já visitou a terra. E eles estão tentando ignorá-lo. E Yahweh está perguntando, vocês iriam me receber? Vocês vão me receber? Eu já cheguei, mas não tinha ninguém para me receber. Por que que vocês não foram me receber? Não, eu estou muito ocupado na minha igreja. Não, eu estou ocupado como advogado. Não, eu estou ocupado como médico. Então ele fechou todos eles. A nuvem agiu. Finalmente, a nuvem agora exerceu a sua autoridade. Agora vocês não podem mais ir àquelas igrejas para fazer aqueles cultos pascais da Páscoa. Ele diz, que alguém possa ir e fechar aquelas portas. Feche aquelas portas para que eu não precise ver aquele fogo inútil, aquele fogo estranho. Fecha. Fecha todas aquelas portas para que eles não acendam aquele fogo inútil diante de mim. Vocês entendem? Quando a nuvem de Deus vem, não é uma piada? Então, povo abençoado, Amós, capítulo 9, eu estava lendo do versículo 2 ao 4. Então, eu quero lentamente começar agora a mensagem dos selos, porque isso foi uma introdução. Depois daquela introdução, eu quero entrar na mensagem dos selos agora. No poderoso nome de Jesus. Então, vamos fazer um intervalo bem rápido de 15 minutos. Eu vou estar de volta aqui exatamente às 8 horas. Em ponto. 8h30 em ponto. Porque eu quero fazer algo e nós temos somente 15 minutos de intervalo. Então, daqui a 15 minutos, depois deste rápido intervalo,
baada ya mapumziko haya Nós temos mafupi, apenas We 15 have only 15 minutos. minutes. tuko na Quando dakika nós 15 tu. voltarmos, When we come back, eu quero I correr want to e run down the ir entire por sixth todo o seal, sexto Ninataka selo, kupitia lakiri ya para sita que nós yote, agora so that we possamos can now entrar na enter mensagem the da message of the tribulação tribulation e and do the seventh sétimo seal. selo. ili kwamba sasa tuingie katika ujumbe wa dhiki na E lakiri eu vou ya saba. lidar And I will handle com the e eu vou lidar com o anticristo de uma forma muito elaborada. Porque aqueles são os outros princípios, são os principais do outro lado que vão agir quando a igreja for levada embora. Que lindo tempo na história da igreja. Que o Senhor os abençoe. Obrigado, Shalom. E vocês devem responder, Rachá. Obrigado. Que o Senhor os abençoe.